no dia 23, agora eu posso falar a data, no dia 23/2 eu vou fazer um aulão. Esse aulão vai ser, basicamente eu vou dar uma introdução das principais diferenças entre engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, controle de automação, robótica, computação e software. Eu vou explicar tudo em detalhes para vocês, tanto as diferenças dessas áreas, quanto as possibilidades profissionais de cada uma dessas áreas, onde você pode estudar esses cursos, como que você consegue seguir em cada uma dessas profissões que eu vou apresentar para você durante essas aulas, tudo isso de uma maneira introdutória, resumida, um pouco mais aprofundada do que a última que eu fiz aqui no canal. E também vou oferecer alguns benefícios interessantes, algumas premiações interessantes no final. Então fica de olho aqui, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que eu vou compartilhar mais a respeito para vocês se inscreverem, beleza? Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada Eletrônica, o único canal que ajuda estudantes das mais diversas áreas de tecnologia a se prepararem para sua carreira acadêmica e também para o mercado de trabalho. Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês com relação a softwares. No último sábado eu fiz um podcast com o Erasmo é engenheiro eletrônico, ele estudou comigo na UTFPR. A gente conversou sobre vida acadêmica, sobre a área técnica da engenharia eletrônica, manutenção de equipamentos eletrônicos e tudo mais. E enquanto a gente fazia o podcast, eu mostrei alguns projetos que a gente fez para vocês. E lá eu mostrei 2 softwares que a gente utilizou para fazer a construção desse projeto. Lógico, ali num ambiente mais acadêmico, mas foram softwares que ajudaram bastante no nosso desenvolvimento, tanto nosso desenvolvimento profissional ali dentro da academia, quanto no nosso desenvolvimento profissional para o mercado de trabalho de fato. E no vídeo de hoje eu quero mostrar alguns desses softwares para vocês e mostrar como eles podem ser úteis quando você decidir a área que você for escolher. Então aqui no canal eu sempre tento ajudar vocês a decidir para qual área ir com base em diversos tópicos, diversos fatores, como onde estudar, quais profissões seguir, como seguir essas profissões, o que você vai estudar de fato. E dentro de cada uma dessas profissões, mecatrônica, controle de automação, eletrônica, elétrica, a gente utiliza alguns softwares que ajudam a gente a construir projetos. Os que eu vou mostrar aqui, eles estão mais relacionados para a parte de eletrônica, para a parte de elétrica, mais relacionado à parte de controle de automação da mesma forma, mas muito mais voltado para quem está pensando em ir para uma engenharia eletrônica, para uma engenharia elétrica, ou que está fazendo um curso técnico agora. Que é interessante eu mostrar esses softwares para vocês, porque eles são muito úteis na hora de vocês montarem seus próprios projetos acadêmicos ou também na hora de você construir algum tipo de portfólio mostrando aquilo que você realmente sabe. Se você quer ir trabalhar numa área técnica de eletrônica, fazendo manutenção, por exemplo, você consegue montar uns circuitos ali, visualizar como ele funciona, de acordo com os componentes que estão sendo utilizados no circuito principal, na placa principal e tudo mais, e fazer análises a partir desse software e assim conseguir montar seu próprio portfólio. Isso é bastante interessante para você, porque como eu falo sempre aqui no canal, mais importante do que saber é parecer saber, ou seja, mostrar aquilo que você sabe. Isso é fundamental na hora de você conquistar uma vaga, porque aqui eu te ensino a decidir uma área de acordo com o que você gosta. Mas, na hora que você entrar nessa área, você vai precisar você vai precisar ter diversas atitudes, diversas ações para que você realmente consiga se tornar um profissional de fato e trabalhar naquela área que você deseja. Por quê? Porque no canal vocês sempre me perguntam, qual que é a melhor área para trabalhar na parte automobilística ou na parte musical, de produção de equipamentos musicais? Beleza, vou trabalhar nessa área. Qual que é a sub-área dentro dessa área? O que eu preciso saber? Esses softwares vão ajudar vocês a construir diversos projetos eletrônicos. Eu vou falar sobre 4 especificamente. Na verdade, eu vou falar mais aprofundadamente sobre 3. Não tão aprofundadamente, porque aqui a gente não tem muito tempo. Vou fazer um vídeo de 3 horas aqui só falando sobre software. Mas quero mostrar 3 ou 4 softwares aqui para vocês que são úteis, tanto para a eletrônica digital, quanto para a eletrônica analógica, quanto para a parte de controle, ou seja, CLP, inversores de frequência, software starter, etc. Porque esses softwares eles conseguem te ajudar a ter uma visualização melhor daquilo que você vai fazer na prática. Eu sei que muita gente ainda não teve a oportunidade de fazer um curso técnico ou ainda não teve a oportunidade de fazer um curso profissionalizante. E eu sempre falo aqui no canal, todos os meus convidados do podcast sempre falam também que se não é um pré-requisito, é praticamente uma opção muito relevante fazer um curso técnico antes, fazer um curso profissional antes. E eu sei que nem todo mundo consegue fazer antes, vai direto para engenharia, enfim, por não ter conhecimento, por não saber como é que funciona. Mas enfim, de qualquer forma, eu vou mostrar esses softwares para vocês, porque eles provavelmente vão fazer parte da sua rotina acadêmica dentro da engenharia, ou se você estiver num curso técnico, num curso profissionalizante, você pode utilizar e já se ambientando com esse software para que, ao decorrer dos anos, ao decorrer da sua carreira, você consiga utilizá-los de forma produtiva a te ajudar tanto no ambiente acadêmico
quanto no ambiente profissional, construindo um portfólio para mostrar para as empresas, para realmente agregar valor a você mesmo e aí sim você conseguir deslanchar na sua carreira profissional. Beleza? Então vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar esse software para vocês. Então vamos lá, galera. Chegando aqui na tela do meu computador, primeiro vamos começar mostrando um software chamado Proteus. É esse carinha aqui, ó. Esse software, ele foi um dos que eu mais utilizei desde que eu comecei a estudar sobre eletroeletrônica há quase 10 anos atrás. Eu não lembro como eu conheci esse software, tá? Não vou lembrar qual foi a história dele e tudo mais, mas foi um software que, pra mim, ele foi um dos mais amigáveis de se mexer ao longo do tempo. Foi o que eu mais consegui desenvolver circuitos, testar e conseguir fazer o que eu queria. Porque eu vi uma coisa na prática, às vezes queria fazer alguma simulação diferente, entender por que não estava funcionando na minha plaquinha. E aí eu fui utilizando esse software aqui e nele eu fui conseguindo observar os meus erros da prática, por exemplo, ou simulando, projetando algum circuitinho que eu fosse fazer no ambiente acadêmico ali no curso técnico, por exemplo. E aí eu fui aprendendo a mexer nesse software, vendo como é que ele funcionava, quais eram os detalhes mais importantes. E aí eu consegui mais ou menos pelo menos num nível intermediário ali, dominar esse software em questão de simulação de projetos. Tanto que eu mostrei para vocês no sábado, no último podcast, um projeto que a gente fez, um amplificador classe D, que foi um dos projetos mais difíceis que a gente fez no curso de engenharia eletrônica, e a gente conseguiu montar ele todo aqui dentro. Eu não tenho eu tenho o circuito, mas eu não tenho montado ele aqui dentro do Proteus para mostrar para vocês, mas ele foi bastante complexo e envolveu diversos equipamentos e componentes aí para a gente conseguir montar ele, como amplificadores, MOSFETs, alguns CIs ali para fazer tempo morto do MOSFET, na hora de fazer acionamento dos transistores e tudo mais. E ele foi bastante complicado, mas o interessante foi que a gente conseguiu montar ele praticamente todo aqui dentro. E eu até comentei com vocês no sábado que a única coisa que a gente não conseguiu fazer funcionar aqui dentro do Proteus foi a ligação da etapa do equalizador, né, onde a gente fazia o controle de graves, agudos e volume, com a parte de potência de fato. Quando a gente conectava os dois, por algum motivo a gente tinha alguns problemas ali na simulação e aí ele não funcionava. A gente conseguia fazer ele separadamente e na prática funcionou. Então eu gosto muito desse software aqui e eu acredito que ele pode ser bastante útil para vocês aí ao longo da sua vida acadêmica, beleza? Ó, aqui, o que acontece? Quando você abre, eu não vou fechar esse software porque no meu ele é uma demonstração, tá? Ele é apenas uma demonstração, então eu não consigo salvar arquivos. Então eu já fico adendo para vocês que o Proteus demonstração, se você não craquear ou não comprar nem nada, você tem algumas limitações. Uma delas é que você não consegue salvar arquivos, tá? Bastante importante isso. Quando você abre o Proteus, deixa eu ver se eu consigo abrir um outro Proteus aqui sem dar problema, deixa eu ver. Acho que ele não vai dar problema não. Vamos ver. Ele vai ter essa cara aqui, tá? Tô com o Proteus 8.11. Aí basicamente, se você tiver algum projeto para abrir, você vem em Open Project, se não, você vem em New Project. E aí você consegue... acho que pode ser que dê problema, ou não. Vamos seguir aqui, qualquer coisa eu monto de novo. Mas basicamente você consegue abrir ele aqui, e aí aqui não tem muito segredo, é só onde você vai colocar esse documento. Aqui você pode dar Next, 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 Next. Aqui, na realidade, eu vou colocar um A2 aqui. Porque aqui você consegue ver o tamanho da página que você vai utilizar. Porque quando você olha aqui, você tem esse triângulozinho azul. E esse triângulozinho azul aqui é onde é o espaço que você tem para fazer esses circuitos, tá? Se você fizer fora dele, pode ser que tenha algum problema, ou o circuito não funcione. Eu lembro de algo relacionado com isso. É por isso que agora eu estou trocando aqui para 2 para ficar um espaço um pouco maior. Aqui está perguntando se você vai criar algum tipo de PCB, qual vai ser o design desse PCB. Next, aqui não precisa se preocupar com isso, Next. E aí ele vai abrir um novo projeto. Não tive problema em abrir outro não. Às vezes ele pode dar algum tipo de problema. Mas aqui eu já consegui um tipo de desenho diferente. 1 a 2, aqui eu posso colocar informações do projeto, né? Tem uma legendinha aqui embaixo. Então já é um tipo diferente de visualização. Vamos ver se eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Só para ver se essa funcionalidade, se eu consigo essa funcionalidade. Vou dar um block copy aqui. Eu não vou conseguir sair. Vou dar um Ctrl+C então. Que normalmente o Ctrl+C não funciona aqui, tá? Então queria mostrar isso para vocês.
quando eu clico aqui, dou um Ctrl V, não vou conseguir fazer esse teste aqui. Queria mostrar isso para vocês, mas não funcionou. Mas bom, nessa janela aqui, consegui mostrar para vocês como é que abre. Vou voltar para outra janela que já tem os circuitos. E aí o que acontece? O que é importante? Você precisa saber um pouco dessa barra lateral aqui. Você vai ter algumas informações importantes. Essa barrinha aqui, tá? Onde tem essa setinha aqui do mouse, que vão ter algumas outras coisas. E aí o que você precisa saber aqui? Você precisa dessa janela, tá? Onde está escrito Component Mode. E aí você consegue selecionar os componentes para a sua área de trabalho. Aqui você tem esse P e esse L. O P você consegue abrir uma janelinha, ele abriu aqui na tela principal, vou trazer ele para cá, onde você consegue verificar todos os tipos de categorias que você tem. Então, por exemplo, se a gente descer aqui embaixo, a gente tem uma categoria de transistores. E aí a gente consegue pesquisar todos os tipos de transistores que a gente tem aqui. Então, por exemplo, você está usando algum transistor específico lá no seu projeto, você pode vir aqui procurar por ele e colocar ele no seu circuito, ver como que ele vai desempenhar. Então, aqui tem uma gama muito grande de componentes, isso que é bastante interessante. Provavelmente você vai conseguir encontrar aquilo que você deseja dentro do Proteus. Embaixo tem a subcategoria, né? Então, eu quero ver transistores bipolares. E aí ele filtra para só transistor bipolar, por exemplo. Se quer um IGBT, ele vai filtrar para um IGBT. Se quer um MOSFET, ele vai filtrar para um MOSFET. E assim vai. E aqui tem algumas marcas que constroem, que fazem esse tipo de dispositivo, tá? E aí você consegue selecionar aqui também. Então, MOSFET, quem que faz MOSFET? Não, esse cara não faz MOSFET, esse cara faz MOSFET. E aí você consegue encontrar o fabricante dos componentes. Então isso é bastante interessante também. Quando você seleciona um componente, né? Vou selecionar um aqui qualquer só para vocês verem. Você clica aqui para selecionar o componente, clica em OK, e aí ele já vai dar a opção de você colar esse componente no seu ambiente de trabalho. Então você pode vir aqui, cola o componente e tudo mais, e aí você consegue depois ir fazendo as ligações. Beleza, e aí quando você seleciona esse componente vai aparecer aqui para você do lado, e aí você consegue trabalhar ele diversas vezes, só clicar aqui em cima ó, e clicar aqui na área de trabalho, você já consegue trazer ele para o seu esquemático. Deixa eu excluir isso aqui. O que mais é importante aqui? Essa parte, onde você consegue selecionar labels. Para que serve uma label? A label serve para você não ficar com, se você tiver um circuito muito grande, você não ficar com várias ligações desses fiozinhos aqui, né? Como se fosse o fio de ligação ali do circuito. Você retira ele, coloca uma label, e aí, por exemplo, coloca uma label saindo aqui do resistor, uma label entrando aqui no LED, e aí ele fica sem necessariamente a ligação, mas também funciona da mesma forma, tá? Isso é bastante interessante para você. E aí tem vários tipos de label aqui, uma label de entrada, label de saída, e aí você precisa definir isso. Aqui tem algumas coisas que para você nomear, mas eu não utilizo muito. Aqui tem os gráficos. Esse carinha aqui é interessante porque você consegue, por exemplo, selecionar um gráfico onde você queira ver, está fazendo um filtro, por exemplo. E aí você quer ver a resposta em frequência desse filtro. Você consegue selecionar um gráfico de frequência. Depois que você montar o seu circuito, você vai colocar uma sonda lá, que é nesse carinha aqui de baixo, a Probe Mode. Você coloca uma sonda de tensão, de corrente, no seu circuito. Depois que você colocar essa sonda aqui, você leva ele lá para o seu gráfico, tá? Você seleciona e leva ele para o gráfico. E aí você vem aqui, clica com o botão direito, Simulation Graph. Aqui não vai simular nada porque não é o caso, tá? Não tem nada, aqui deu erro porque não tem nada mesmo. E aí ele vai apresentar o gráfico para você, tá? Então é bastante interessante, é uma outra funcionalidade aí que eu utilizei bastante no projeto de amplificadores, por exemplo. Deixa eu excluir isso aqui. Além desses gráficos, né, você consegue ter gráficos de analógico, digital e etc. Aqui você tem algumas outras fontes, né, alguns outros generators, DC, seno, pulse, etc, que você consegue colocar e fazer um sinal básico que você queira dentro do seu circuito. As sondas que eu mostrei para vocês e os aparelhos de medição. Então a gente tem os voltímetros, os wattímetros, tanto em AC quanto em DC. Tem o osciloscópio, por exemplo, que você pode medir o que está acontecendo aqui dentro desse cara. Então você vem aqui e seleciona uma ponteira desse osciloscópio e depois simula, por exemplo, para ver o que está acontecendo. O osciloscópio, deixa eu ver se eu clicar aqui em mais, ele vai aparecer e vai mostrar para vocês o que está acontecendo. Então lá no meu channel A, nesse caso aqui ele não está acontecendo nada, porque eu queria mostrar um negócio aqui do circuito para vocês. Então basicamente está todo mundo em zero. Mas se tivesse algum sinal ali alguma corrente ali onde eu coloquei a minha ponteira A,
provavelmente essa linha do A aqui, do meu channel A, ela estaria um pouco deslocada um pouco para cima. Então são várias coisas que você consegue fazer dentro do Proteus, tá? Ele é bastante interessante, é um software que me salvou em vários momentos, tanto em projetos quanto na parte das matérias teóricas, tá? Porque às vezes você está fazendo algum tipo de cálculo lá e é um cálculo mais complexo, você não entendeu muito bem como é que funciona, você pode vir aqui testar na prática e ver com seus próprios olhos como é que funciona. Então isso daqui me ajudou bastante, tá? Aqui eu montei um circuito só para vocês verem como é que funciona. São dois circuitos bastante análogos, tá? Esse é um circuito aqui, tem vários aparelhos de medição aqui em cima, mas esse circuito aqui, propriamente dito, ele é um circuito simples que é para fazer o acionamento de um LED. Quando eu coloco para simular, vocês vão perceber que ele não vai acender o LED, tá? Basicamente eu tenho uma fonte aqui, um resistor, um NPN bipolar aqui, outro resistor, o LED e alguns aparelhos de medição. E aí esse LED não acendeu, e se você já está aí começando a sua carreira dentro da eletrônica, você deve saber por que ele não acendeu. Da mesma forma, no circuito aqui de baixo, se a gente descer e olhar esse carinha aqui, a gente consegue perceber que é um circuito similar e o LED também não acendeu. Ele não acendeu por quê? Porque aqui nesse caso a gente tem um transistor com uma resistência interna ali bem baixa, e aqui a gente tem 10 volts, um resistor de 100 ohms. Na hora que a gente fecha essa malha aqui, vai analisar essa malha aqui, a gente percebe que praticamente toda a corrente está sendo percorrida por esse caminho aqui. Sendo percorrida por esse caminho aqui, eu não tenho corrente vindo aqui para o meu LED, não tendo corrente suficiente, nem tensão suficiente vindo para o meu LED, ele não acende. Para esse circuito funcionar, tanto para um quanto para outro, a gente precisaria acrescentar um resistor aqui no meu emissor, desse meu TBJ, e aí, consequentemente, esse meu LED ia funcionar. Então, vou mostrar para vocês, colocar um resistor aqui de 100 ohms, por exemplo, voltar para a minha área de trabalho aqui, onde eu tenho todos os componentes. Coloco esse meu componente aqui, dou um rotate nele, e aí faço a conexão aqui embaixo. Lá onde você seleciona os dispositivos, você pode escolher qualquer tipo de resistor, tá? Não qualquer tipo, mas a maioria vai funcionar como resistor normal, e aí você traz para cá, e você consegue selecionar o valor dele. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 100 ohms. Importante ressaltar aqui, galera, que quando você clica no componente, ele abre essa aba aqui, onde você pode mudar a resistência desse cara, tá? Isso é importante. Se você clicar, por exemplo, em cima aqui, ó, ele vai abrir uma outra janela, mas aqui é só para dar um nome do componente, que você não consegue trocar a resistência dele. Se você trocar aqui, ele não vai funcionar do jeito que você está imaginando, tá? Então, coloquei essa resistência aqui, na hora que eu coloco para simular, esse meu LED automaticamente acende, porque agora eu tenho uma resistência aqui, tá? Então não tenho quase que um curto-circuito aqui, tem uma outra resistência aqui, e aí a corrente acaba se dividindo tanto para essa resistência quanto para o circuito aqui do LED, para a malha aqui do LED, aí ele acaba acendendo, tem tensão suficiente e tudo mais, e aí esse meu LED acaba acendendo. Se eu quiser, eu posso voltar aqui, eu posso dar um simulate de novo, vir em Tools, não é Tools, Design, Graphic, Debug, Simulation Log, Digital Oscilloscópio. Vamos dar uma olhadinha aqui, apesar que aqui ele não apresentou nada tão diferente pra gente não. Vamos ver aqui, não apresentou nada de tão diferente, O circuito não ficou melhor pra explicar pra vocês. Mas bom, basicamente é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o programa, vocês podem perguntar aqui embaixo pra mim. E ele é bastante intuitivo de utilizar, viu galera? Então espero que ele sirva aí pra carreira de vocês, pra quem tá começando. Aqui embaixo é o mesmo circuito, tá galera? Só pra vocês se situarem, é exatamente o mesmo circuito, a diferença é que ao invés de eu ter um transistor propriamente dito, eu coloquei dois diodos que fazem o papel desse transistor NPN. Não exatamente igual, né? Tem, lógico, suas diferenças aqui, mas ele funciona de uma forma bastante similar. Não está funcionando porque eu não coloquei a resistência aqui embaixo. Não vou entrar em muitos detalhes, mais pra frente a gente vai fazer mais vídeos aqui no canal, mais técnicos, né, pra vocês terem um direcionamento mais técnico de qual a área vocês deveriam seguir e o que faz mais sentido pra vocês. Porque vendo na prática, né, por isso que eu sempre comento que fazer um curso técnico é interessante, porque quando você vê na prática, você acaba sentindo mais vontade de aprender aquilo, vontade de saber sobre aquilo, curiosidade, e ali você já consegue definir o que faz mais sentido pra você.
Quando você entra na engenharia, às vezes você precisa esperar anos para fazer algo prático, para entender se aquilo é realmente legal ou não, se você quer realmente seguir naquela área ou não, tá? Beleza, esse é o Proteus. Quero mostrar um outro para vocês, que é o Logicim. O Logicim, ele é um software bem basiquinho, mas ele é ótimo para você fazer testes de eletrônica digital. Então você consegue selecionar as portas que você quer fazer, você quer fazer o seu circuito e tudo mais. Você consegue selecionar quantas entradas você precisa, então ele vai até 32 entradas, aqui eu vou selecionar só duas. Aqui na porta hora também vou selecionar só duas. Não vou não vou nesse vídeo aqui dar muitas explicações técnicas do que é uma porta lógica e tudo mais, tá? Só quero mostrar o software para vocês. Coloquei aqui tudo mais, as duas portas, uma porta E e uma porta O. Aqui em cima eu tenho entradas e saídas, então aqui é um pino de saída, consigo colocar ele aqui para eu ver o resultado. Por enquanto ele vai apresentar esse erro porque não tem nada conectado, sem uma fonte, então ele fica sem referência. Beleza, aí esse carinha aqui é o pino de entrada. Vou pegar outro carinha desse. Eu acho que o circuito mais complexo que eu fiz aqui dentro, tá, galera? Foi uma ULA, uma unidade lógica aritmética, que fazia cálculos de mais, menos, divisão e multiplicação. E aí também tinha como você selecionar, puta, agora eu quero fazer uma divisão, agora eu quero fazer... Tinha vários níveis de abstração que a gente conseguia selecionar o que a gente queria fazer. Então era bastante interessante. Acho que eu não... Devo ter esse circuito aqui. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mais pra frente mostrando como é que ele funcionava. Devo ter ele por aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Abrir recente, lista 10, prova digital. Não, aqui só tem os circuitos que eu usei para as provas digitais, que na época eu fiz... Deu erro. Que na época eu fiz no EAD. Ixi, tá tudo dando erro. Eu acho que não vai abrir mais nada, ou não devo ter mais nada, alguma coisa nesse sentido. Vamos tentar mais algum aqui, abrir, se eu vir aqui em abrir aqui, pra onde ele vai? Não, ele vai pedir pra eu entrar em alguma pasta. Vamos ver algum outro. Acho que não vai ter mais nada aqui não. Já se foi tudo. Mas a gente pode construir um do zero depois. Mais pra frente aqui a ideia é só mostrar os softwares que podem ser usuais pra vocês na carreira de vocês aí. Então quando eu clico aqui nessa mãozinha aqui do lado eu consigo ir para a simulação e aí eu consigo alterar o que acontece nessa minha entrada aqui e alterando o que acontece nessa minha entrada, automaticamente altera o que acontece na minha saída. Então uma porta E, vocês já sabem, ele só aciona quando tem as duas entradas dela ou quando tenho todas as entradas delas acionadas. Então quando eu seleciono um, não funciona. Se eu seleciono o outro, não funciona. Se eu seleciono os dois, eu apresento um na minha saída. A porta OR da mesma forma, se eu seleciono um, ela funciona. Se eu seleciono nada, ela não funciona. Se eu seleciono um, ela funciona. Se eu seleciono os dois, ela também funciona, tá? Existem algumas portas aqui, eu não vou lembrar quais portas são, tá? Eu acredito que é mais da porta XNOR ou SHORE, alguma coisa desse tipo, que ela tem dificuldade, quer dizer, ela não funciona para mais de duas portas ou para portas de número ímpar e tudo mais, porque na teoria de eletrônica digital, não faz sentido que você selecione três ou portas ímpares, tá? Mas não vou me atentar a explicar isso para vocês aqui agora. Você tem vários tipos de conexão, você tem labels aqui também para você tirar esse monte de fiozinho aqui se for um circuito grande. Você tem multiplexadores, decodificador, você tem aritmética, onde você consegue um circuito já completinho. Então, se, por exemplo, se eu selecionar somador aqui dentro desse cara, ele já tem um circuito. Tá? Não sei se dá pra ver o que tem dentro dele, deixa eu ver. Não, só dá pra ver o componente aqui do lado. Não. Não tem. Não tem nada disso. Como é que eu volto aqui da coisinha? Não sei. Mas enfim, esse carinha aqui já é um circuito que você pode usar diretamente, né? Como um somador, você não precisa fazer por portas lógicas. Eu queria só... voltar aqui, não estou conseguindo voltar. Aqui, boa. Aritmética. Tem circuito de memória também, deixa eu dar uma diminuída aqui.
circuitos de memória, então flip-flops, tipo DT, JK, SR, registrador, contador, memórias também, entradas e saídas, tem LEDzinhos ali, se quiser fazer algum projeto num display de segmentos, num display hexadecimal, por exemplo. E por último, esse canal aqui de base que eu nunca utilizei, então não sei comentar a respeito para vocês. Mas é um software bastante útil, ele tem alguns bugs, de vez em quando ele para de funcionar sozinho, então é importante sempre deixar salvo. Comentei isso lá no Instagram com vocês. E no final, eu acho que ele é bastante útil para vocês fazerem testes de alguns circuitos mais simples e excelente para você começar a aprender a eletrônica digital em simulações, né? Você não vai estar ali com a prática de fato, mas você consegue simular bastante coisa aqui e entender como é que funciona. O ideal é sempre associar a teoria com a prática. E por último, eu tinha até aberto o MATLAB aqui, mas o MATLAB a gente deixa para um outro momento, o MATLAB é mais chatinho. E por último, mas não menos importante, queria mostrar para vocês esse carinha aqui, que é o CargSimul. O CargSimul é uma ferramenta que vocês podem utilizar para fazer circuitos de controle, basicamente, onde você utiliza comandos elétricos, como nesse circuito aqui que eu vou mostrar para vocês, por contadores e tudo mais. Você pode utilizar também CLP, visor de frequência, software starter. Então você consegue programar o CLP com a linguagem ladder. Então é um software que consegue te auxiliar em projetos de controle. Aqui eu acredito que é bastante útil para a galera de engenharia elétrica, para quem está na área de eletrotécnica. No Senai, que era um curso de eletricista, eu vi bastante sobre isso, fiz muitos circuitos sobre isso. Não esqueço até hoje de tanto que eu fiz. E a gente tinha o Senai ele tem um conceito lá de ensinar com você fazendo tudo à mão. Então eu fazia relatórios de mais de 100 folhas de vez em quando. Às vezes até desenhando diversos diagramas como esse aqui. E é bastante interessante. Uma coisa importante é que quando você baixa o CargSimul e tal, vai entrar, ele vai pedir uma chave. Mas essa chave é só você digitar no Google que ele vai mostrar pra vocês. Você digita lá, chave CargSimul. Aí é uma senhazinha, você digita a senha, dá um enter, ele entra aqui. E ele já vem com alguns circuitos prontos como esse aqui. Como eu falei no podcast sábado pra vocês, eu não tenho mais o circuito que eu fiz da planta lá, hidráulica, que a gente montou. Então aqui só tem um circuito de exemplo, que é um circuito estrela-triângulo com reversão, tá? Então é o acionamento de um motor e o acionamento dele é por estrela-triângulo. Também não vou me atentar aqui agora, mas a gente usa um acionamento estrela-triângulo para diminuir a corrente de partida. E reversão para que ele gire dos dois lados, né? Se a gente tiver a intenção de que ele gire dos dois lados. Então aqui em cima a gente tem, não sei se eu consigo dar um zoom aqui, consigo. Tem as fases, né? R e ST, mais o terra. E aqui do lado a gente tem o circuito de comando e aqui o circuito de potência. Para simular, vocês vêm aqui em cima desse botãozinho aqui, ó, Simulation, clica nele e aí ele já abre a opção de simulação, aquela simulação aqui que vocês podem fazer o teste do seu circuito. Então aqui ele é um circuito estrela-triângulo que quando eu aperto esse meu botão S0 ele liga o motor em determinada ligação, né, no caso estrela. Depois ele ele joga para triângulo e aí o motor vai girando em triângulo. O que eu achei interessante aqui nesse caso, deve ter algum problema aqui na ligação, que ele mostra, né, ele tem a simulaçãozinha, né, esqueci o nome agora, mas ele mostra para que sentido o motor está girando. Nesse caso aqui ele não mostrou. E aí quando eu seleciono, por exemplo, meu botão S1, ele faz a reversão, né, de troca de sentido. Então ele seleciona, no caso aqui nem foi, ó. Fizeram para ele selecionar e ir para o outro lado, acionar o K2. Então voltando aqui pro vídeo, galera, deu uma travada aqui na gravação e aí acabei perdendo o time do que a gente estava falando. Mas eu estava mostrando para vocês aquele aquele circuito, né, estrela-triângulo com reversão. E aí eu continuei falando, o programa travou e não consegui terminar. Mas basicamente vem uma série de projetos aqui que você pode conferir. E aí ir fazendo os testes e tudo mais, vendo como é que mexe. É um software que a usabilidade dele, na minha opinião, quando eu fiz, né, o projeto utilizando ele, um projeto mais completo e complexo, eu não gostei tanto da usabilidade, tá? Sendo bem sincero para vocês. Não foi algo que eu gostei, mas no final foi exigido pelo professor utilizar e aí a gente acabou utilizando esse software.
e a gente conseguiu montar o projeto. E como eu falei para vocês anteriormente, ele é bem útil para vocês conseguirem fazer diversos tipos de testes. Então assim é mais um costume com software, né? Com o tempo você vai pegando a manha dele. E aí você consegue conectar com o CagSimu, por exemplo, ou com o PCSimu, aliás. E lá no PCSimu você consegue, não sei se eu tenho alguma coisa aberta aqui, você consegue montar PCSimu, você consegue montar algumas plantas e integrar esse outro software com o CagSimu. E aí quando você pressiona um botão aqui no CagSimu, ele aciona alguma coisa lá no PCSimu. Então eu tentei abrir aqui, mas por algum motivo não abriu. Deixa eu ver aqui. Simu. Vamos ver se ele abre. Enquanto isso eu vou mostrando um outro aqui, ó, um outro tipo de circuito, um circuito de comando aqui, é um farol. Vamos ver como que ele funciona. Ah lá, abriu aqui o PCSimu. Ah lá, a chavinha que ele pede. Eu acho que é o mesmo, não sei, deixa eu ver. Não. Então eu vou ter que pesquisar aqui no Google. É só digitar chave PCSimu ou chave CagSimu, ele aparece. Vamos ver. Chave de acesso PCSimu 9966. 9966. Ok? E aí ele libera o software para você utilizar normalmente. Ó, tem como você utilizar Arduino aqui, ó, por exemplo. Não sei se ele deixa eu clicar. Mas enfim. Você consegue utilizar diversos componentes aqui, ó, esse editor, selecionar, jogar ele aqui. Aí você consegue, tem alguns tutoriais no YouTube mostrando como é que você consegue fazer integração, por exemplo. Você consegue colocar, no meu caso lá, o projeto era de bomba de caixa d'água, né? Você consegue colocar caixa d'água. Aí você consegue colocar válvulas também, ver se a água está saindo, entrando na caixa e tudo mais. Só é chatinho um pouco de conectar a parte hidráulica aqui e tudo mais, e não é um software muito bom de utilizar, mas, novamente, se você pegar o jeito, saber como que faz as coisas, ver os tutoriais, você consegue montar a sua planta sem maiores problemas. Só queria mostrar isso aqui pra vocês. Tá, ok. Deixa eu consigo fechar ele aqui, fechar a janela. Aqui, ok. Fechar a janela. Sim, beleza. Se eu colocar esse cara aqui para simular, vamos ver como que ele funciona. Apertar o S1, nada acontece. Apertar KT4, nada acontece. KT1, nada acontece. Nada acontece. Acho que aparentemente... Ah, não, é porque eu preciso fechar aqui primeiro, né? Sem energia não funciona, pô. Aí vacilei, né? Apertei o S1. Ligou lá. Verde, amarelo, vermelho, verde. E aí ele vai amarelo, vermelho, verde. E aí ele funciona automaticamente. Legalzinho. Então, esse circuitinho aqui, galera, é um circuitinho que quem for fazer curso técnico ou curso profissionalizante, com certeza vai montar para treinar o raciocínio dos comandos, como é que eles funcionam de fato. Porque esse daqui é um carinha... Normalmente os professores passam até como um desafio, montar um tipo de farol desse tipo aqui. E é bastante interessante para você treinar seu raciocínio. Mas bom, a respeito dos softwares é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma sugestão aqui, pode fazer. Eu quis fazer esse vídeo porque eu comentei a respeito no podcast, comentei a respeito também lá no Instagram. E eu falei, pô, vou fazer um vídeo passando alguns softwares pra galera que pode ser útil no início de carreira deles, tanto acadêmico quanto profissional. No começo a gente tem bastante dificuldade de entender como as coisas funcionam, principalmente porque, pra mim, na minha opinião, essa parte da elétrica, eletrônica, que ela é meio, como que eu posso dizer, ela é muito difícil de entender, até os cientistas mais bem renomados têm dificuldade de entender como é que funciona a eletricidade, e é isso que eu acho bastante curioso, é o que mais me aguçou minha curiosidade quando eu estava no início de carreira. E aí, qualquer tipo de projeto, independente da área, dentro da eletrônica, eu gosto de trabalhar, seja controle, seja instalações elétricas, distribuição de energia, né? Seja a parte de eletrônica analógica, montando diversos tipos de circuito, seja a parte de sinais, seja eletrônica digital, seja desenvolvimento de hardware, por exemplo, desenvolvimento de software também. Eu gosto de fazer todos esses tipos de projetos porque eu acredito que é um bom caminho para você a desenvolver suas habilidades dentro dessa área, e principalmente por ser uma área muito complexa, você entender cada detalhe e se tornar de fato um profissional diferenciado. Eu tive
poucos professores que eu posso considerar que foram caras assim, caras muito diferenciados dentro da área da engenharia eletrônica, da engenharia elétrica e tudo mais. Inclusive, tem uma questão bem simples da fórmula da primeira lei de Ohm que eu passei durante anos tentando entender, perguntei para alguns professores e ninguém sabia me explicar direito. E aí eu só fui descobrir, só fui entender bem quando num grupo de eletricistas no Facebook postaram um texto explicativo. E aí eu li aquele texto diversas vezes até conseguir entender. E uma outra hora a gente comenta a respeito disso, porque era algo que as pessoas não param para pensar e é muito interessante. E aí perguntei para diversos profissionais renomados e eles não sabiam me responder. Então quando eu penso em qualquer área da eletrônica, da elétrica, de controle e tudo mais, eu tento ir o mais profundo possível para que eu não seja aquele profissional que na hora de explicar algo que é mais complexo, eu falo porque é assim que funciona, né? Como alguns professores falam. Então é bastante interessante dominar essas áreas. Galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo. Me segue aqui no YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. No dia 23, agora eu posso falar a data, no dia 23/2 eu vou fazer um aulão. Esse aulão vai ser, basicamente eu vou dar uma introdução das principais diferenças entre engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, controle de automação, robótica, computação e software. Vou explicar tudo em detalhes para vocês, tanto as diferenças dessas áreas, quanto as possibilidades profissionais de cada uma dessas áreas, onde você pode estudar esses cursos, como que você consegue seguir em cada uma dessas profissões que eu vou apresentar para você durante essas aulas. Tudo isso de uma maneira introdutória, resumida, um pouco mais aprofundada do que a última que eu fiz aqui no canal. E também vou oferecer alguns benefícios interessantes, algumas premiações interessantes no final. Então fica de olho aqui, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que eu vou compartilhar mais a respeito para vocês se inscreverem, beleza? Eu fico por aqui, não se esquece, me segue aqui no YouTube para ele compartilhar o vídeo com mais pessoas, me segue lá no Instagram, no Facebook e também no TikTok, beleza? Galera, eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.